Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Veio aí ter uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que a tornara doente. Havia 18 anos. Tão curvada era que absolutamente não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. E, impondo-lhe as mãos, ela se endireitou no mesmo instante e rendeu graças a Deus. Lucas 13, 11 a 13. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Que de sofrimentos e quantas lágrimas são derramadas por este mundo afora por causa da ambição desenfreada. Rodolfo Galigares, no livro Páginas de Espiritismo Cristão. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Combater com intensidade todo sentimento de inveja aos bens alheios. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o combate ao apego dos bens materiais. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, rogando que nos auxilie no combate ao apego aos bens materiais. Que possamos, Jesus, a cada dia desenvolver em nós o desprendimento, a prática da caridade, o amor, a fraternidade. Que o seu amor, Jesus, fique conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sábado, agora de manhã, nós realizaremos as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Também realizaremos o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Então, você é o nosso convidado para essa tarefa. Venha participar conosco. E no final da tarde, às 4h30, nós realizaremos a Escola de Estudos Espíritas, a Global Kardec. Você tem vontade de conhecer a doutrina espírita, de estudar o espiritismo? Vai colocando na sua agenda, porque depois da Concafras, ou seja, depois do Carnaval, nós vamos iniciar os nossos cursos. Vai se organizando aí, em fevereiro, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Ele disse: o que praticou misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Lucas, capítulo 10, versículo 37. Receita de luz. Realmente, a história do bom samaritano, contada por Jesus, expõe a caridade por brilhante, sublime, oferecendo revelações prismáticas de inigualável beleza. A atitude daquele peregrino desconhecido resume um tratado de pedagogia acerca de compreensão e bondade. Enquanto o sacerdote e o levita, pessoas de reconhecido merecimento intelectual,
se desviam deliberadamente do ferido, o samaritano não apenas se detém, mas também se compadece. Situemo-nos, porém, no lugar do viajante generoso. Talvez estivesse ele com os minutos contados. Muito razoavelmente estaria sendo aguardado às pressas para a realização de um negócio. Provavelmente iria atender a encontro marcado com pessoa querida. É possível fosse aquela hora a do fim do dia e devesse acautelar-se contra algum trecho perigoso da estrada nas sombras da noite próxima. Entretanto, à frente do companheiro anônimo e desfalecido, não somente se emociona, esquece-se e diligencia socorrê-lo sem perguntar quem é. Interrompe-se, aproxima-se dele, faz pensos e efetua curativos. Para ele, no entanto, tudo isso não basta. Coloca-o na montaria, conduz-o à estalagem e apresenta-o, responsabilizando-se por ele. Pagará pelos serviços que ele venha a receber, sem nem mesmo indagar de si próprio se estaria recuperando um adversário. Vela por ele. Vê-lo-á de novo ao regressar. Narrando a história, assinalou Jesus o comportamento do sacerdote, do levita e do samaritano e inquiriu ao doutor da lei, que se interessava pela posse da vida eterna. Qual dos três te parece haver amado o próximo caído em desvalimento? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, disse-lhe Jesus, e faze tu o mesmo. Segundo percebemos, a indicação do Divino Mestre para entesourarmos conosco os dons da imortalidade é simples e clara. Compaixão é receita de luz para a ascensão da alma aos reinos divinos. Entretanto, de algum modo, se assemelha à prescrição médica em relação à saúde. Para que ela atinja os efeitos precisos em nós mesmos, não basta se grave com segurança e precisão no pergaminho de nossos sentimentos. É preciso nos disponhamos a usá-la. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Refúgio, da editora Ideal, capítulo Receita de Luz. Meus amigos, essa mensagem de Emmanuel nos traz grandes reflexões, porque o samaritano, ele poderia ter muitos compromissos, assim como nós também, no nosso dia a dia, temos muitos compromissos. E, às vezes, nós saímos já em cima da hora, quase ali, só o fato de chegar a tempo lá. E
nos deparamos com situações parecidas, mas nós não damos moral para aquela situação e vamos em prol do nosso compromisso. E aqui ele revela o desprendimento. A prática da caridade estava nele. Então, não é porque ele era samaritano, mas porque ele era uma pessoa boa. E lembrando agora do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, ele relata que num dos momentos das conversas entre Jesus e os discípulos, eles indagavam sobre o poder, né? E aí Jesus conta no capítulo chamado As Duas Coroas, e ele relata que um homem sábio queria chegar no paraíso. Esse era o sonho dele. E então o que o anjo disse para ele? Olha, você tem que atingir aquele monte. A hora que você atingir o monte, você vai receber as duas coroas. E ele fez de tudo para atingir a montanha. E o que é isso? São as caminhadas nossas aqui na Terra, as nossas reencarnações, que o objetivo nosso é a perfeição. E ele foi subindo a montanha. Um sapato que estragava, deixava para lá, uma roupa que não estava mais de acordo, ele tirava e colocava outra, e assim ele foi, ou seja, as reencarnações, né? Cada momento ele estava de um jeito e foi subindo a montanha do conhecimento. Quando ele chegou no monte, encontrou o anjo veio todo feliz, ele também, e colocou a coroa da sabedoria. E ele falou: então agora eu posso ir para o paraíso. O anjo falou para ele: olha, para você adquirir a outra coroa, você vai retomar seus passos por onde você passou e vai fazer o bem. E depois você volta para receber a outra coroa. E ele retorna. Quando ele retorna, descendo a montanha, ele encontra multidões também que estão subindo a montanha. Alguns com sandálias rasgadas, roupas rasgadas, gastas pelo tempo, e ele começa a tirar sarro, começa a destratar as pessoas, e as pessoas vão desistindo de subir a montanha. E quando ele retorna novamente à montanha para receber a coroa, para ir para o paraíso, o anjo diz a ele: olha, aquelas roupas, os calçados, foram os que você deixou. Ou seja, a pessoa, por mais que ela tenha evoluído na ciência, na sabedoria, mas se ela não desenvolveu no amor, na caridade, ela não avança. E como ele passou por diversas reencarnações, trocando de corpos, as mesmas pessoas também estavam nesse processo. E a atitude dele fez com que muitas pessoas desistissem. Por isso ele não conseguiu avançar. Então, meus amigos, o que nós queremos dizer? Que, assim como o bom samaritano não viu os seus afazeres como mais importante, mas aquele que estava caído, em que ele faz um primeiro socorro ali de atendimento às suas feridas, poderia ter deixado ele lá, fez o primeiro socorro, largou, estava tudo pronto, ele se vira. Não, o que ele fez? Coloca na montaria, leva para a estalagem, para o hotel. Lá na hospedaria, ele paga a estadia do rapaz, deixa um valor e assume um compromisso de custear o restante, caso ainda fica devendo. Então, meus amigos, veja aí o desprendimento do samaritano.
Assim, naquela história que Jesus conta, conforme nos relata Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, que nós podemos desempenhar, desenvolver a ciência, a sabedoria na sua profundidade. Mas se nós não ligarmos tudo isso à caridade, não terá nada de sentido, né? Então nós vamos ter que voltar, tomar as rédeas da nossa história e fazer novamente a prática agora da caridade, nos desenvolver moralmente. Então, que essa receita de luz que o Emmanuel vem trazendo para nós possa produzir em nós modificações, nos ajudar na nossa reforma íntima, para que a gente possa se melhorar, não é mesmo? Então, meus amigos, fiquemos com essas mensagens de hoje para a nossa reflexão. Vocês podem deixar suas impressões, seus comentários. Eu sempre digo que eu olho de um ponto e vocês podem estar olhando de outro, né? E um auxilia o outro, que às vezes aquilo que eu não consegui ver na mensagem, vocês viram e vão nos auxiliando. E é claro que durante o dia a gente começa a lembrar da mensagem, opa, eu podia ter pensado isso também, né? Então isso nos auxilia no nosso progresso, no nosso melhoramento. É para isso que nós estamos aqui na Terra, né? Para progredir, para amar. Oremos. Bondoso Jesus, como é bom estudar essas pérolas do teu Evangelho. Que possamos fazer calar fundo no nosso ser, passando por todos os nossos nervos, nossa corrente sanguínea, nos envolvendo de Ti, Jesus, fazendo com que a gente se transforme, se melhore, para que comecemos a desenvolver a paz dentro de nós, para assim desenvolver a paz na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, entre os parentes, e assim, Jesus, a paz na humanidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.